Comer demais, comer de menos, idolatrar a comida, idolatrar um padrão de corpo perfeito, comer tudo o que tiver à vista, não comer nada quando convidada a jantar na casa de irmãos, idolatrar comidas como se todas fossem boas para se comer, demonizar comidas como se algumas fossem lixo, dizer que pessoas magras estão idolatrando o corpo perfeito e dizer que outras estão idolatrando a comida. Essas são só algumas demonstrações de como muitas vezes a gente tem um relacionamento errado com a comida. Muitas vezes a gente coloca nela tudo o que a gente precisa e muitas vezes a gente coloca ela como o que a gente precisa se livrar. E como no meio disso tudo a gente pode cultivar uma mentalidade bíblica de como Deus intenta que nós cristãos estejamos nos relacionando com a comida. A gente vai ver no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente tá vendo como que nós como crentes devemos nos relacionar com a comida e como que a gente pode vencer tanto o pecado da gula como a de idolatrar um corpo perfeito, uma imagem perfeita e acabar tendo uma visão errada acerca de alimentação também. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esquece de dar o seu like e o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E hoje a gente vai estar conversando com base no livro Comer para a Glória de Deus, da Larissa Ferraro. Esse é um livro maravilhoso que ajuda todas aquelas pessoas que sofrem não sabendo como lidar com a comida. Ela faz uma análise muito bíblica, muito verdadeira, que ela mostra desde a raiz desse pecado até como a gente pode lidar com ele, qual que é o plano de Deus, e é maravilhoso. É um livro essencial para todas as mulheres. Vai ter o link na descrição e a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre ele. E uma coisa que a gente precisa ter em vista é uma coisa que a Larissa apontou aqui: o problema não é o estômago, ou seja, quando a gente vai dizer que nós temos problemas com a nossa relação com a comida, o problema não é que a gente peca porque a gente estava com fome ou a gente peca porque a gente estava sem fome. Não é isso. Mas porque no nosso coração tem algo que precisa ser ajustado, tem algo que tá fora do lugar e que ele se mostra no momento que a gente ou come demais buscando a satisfação na comida, ou a gente deixa de comer, caindo até às vezes em bulimia, anorexia e outras dessas questões, que a gente demoniza a comida como algo que ela é o meu maior inimigo. E isso é importante da gente deixar muito claro. Todos os pecados, quer eles estejam relacionados à comida ou não, todos eles começam no coração. Se a gente pegar, por exemplo, o pecado da mentira, ele começa no coração, no momento que alguém começa a acreditar que é o dono da verdade e assim pode determinar o que é ou não verdade. Ou então quando a pessoa não acredita que Deus é o suficiente para cuidar de uma situação sem que essa pessoa tenha que mentir. Ou também ansiedade. A gente não crê que Deus está cuidando de nós, que Ele é nosso sustentador, que Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então ficamos ansiosas. E vários outros exemplos, mas mostrando como que todos esses começam no coração. Isso também é o mesmo para a questão da gula e outros pecados que a gente acaba cometendo em relação à comida. E isso porque, lembra que o Senhor Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio? Então, a gente vê que a atitude, seja de muitas vezes alguma pessoa dizer algo que não deveria, vem porque o coração dela estava cheio de algo e aí a boca colocou para fora. Isso também acontece com as nossas atitudes, ou seja, se o nosso coração tá cheio de insatisfação, de tristeza e de uma adoração colocada no lugar errado, a gente vai acabar indo para a comida como se ela fosse a solução para todos os nossos problemas. Ou então, se a gente tem um descontentamento em relação ao nosso corpo, a gente acha que Deus não nos criou da forma correta, que a gente merecia ser criada de outra forma, que a gente não merecia ter o corpo que a gente tem, aí a gente vai e para de comer totalmente, demonizando alguns alimentos como se a gente nem pudesse chegar perto deles e também ninguém mais. Tá vendo que nesses dois casos veio do coração? Isso porque se o nosso coração está cheio de nós mesmos, duas uma, a gente vai cair numa autoindulgência achando que a gente pode comer o que a gente que bem entender comer, que a gente pode ter o que a gente quiser, ou então a gente vai literalmente se fazer passar fome pra gente ter o corpo que a gente julga ser perfeito porque a gente quer elogio e reconhecimento de outras pessoas. Então tá vendo os dois lados? De novo, vem do coração. E uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que a Larissa nesse livro esclarece de uma forma fantástica é que o primeiro pecado veio por uma má relação com a comida. E o que isso significa? Vamos lá. Lembra que a serpente chega até
Eva e diz que se ela comer, ela vai ser igual a Deus. E aí, o que acontece? Eva começa a acreditar em 3 mentiras a partir daí. A primeira, que ela pode ter tudo o que ela quiser, que ela pode fazer tudo o que ela quiser e que ela pode ser tudo o que ela quiser. Então, tá vendo? Fazer, ter e ser o que quiser foi o marketing que a serpente fez por trás daquele fruto, daquele pecado. Porque fez com que ela acreditasse que aquilo dali ia ser o caminho para ela alcançar algo que ela nunca tinha experimentado antes. E esse ato de Eva, dela consumar o pegar e comer, mostra o que estava no coração dela que ela queria satisfazer, que era o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida. Você já tá lembrando de qual passagem a gente tá falando, né? Pois bem, 1 João 2:15 e 16 nos diz que não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E é justamente isso, aplicado à comida, que a Larissa mostra pra gente, que eu achei maravilhoso. Se você tem o livro, é na página 37. E se você não tem, continua sendo na página 37, mas você não vai estar podendo ver ainda. Então, por isso, tem o link aqui na descrição para você aproveitar, que é um livro muito bom. E na página 37, o que você encontra é este quadrinho aqui sensacional, que ela explica algumas das coisas que a gente precisa saber sobre o pecado, a raiz do pecado, como que ele se mostra e como Jesus foi vitorioso sobre esse pecado. Então é um quadrinho muito bom que ajuda a gente a entender verdades muito profundas. Então, o pecado é cobiça da carne. E aí a gente acaba agindo de acordo com os nossos desejos e com os nossos sentimentos, e a partir daí a gente começa a duvidar da bondade de Deus, da suficiência de Deus na nossa vida, e a gente cai numa glutonaria ou numa bebedice. E Eva foi tentada nesse lado como no momento que ela viu que a fruta era boa para se comer. Como Jesus foi vitorioso? Ele escolheu obedecer à palavra, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você costuma cair no pecado da glutonaria, da bebedice, lembre-se disso. Deus é suficiente e a palavra dele é melhor do que qualquer alimento. Deus já te deu tudo o que você precisa e ele é a maior fonte de satisfação. Próximo pecado é a cobiça dos olhos, a questão de ter tudo o que quiser. Isso acontece no momento que a gente quer ter tudo o que o nosso olho achar bom. Quando a gente olha e fala assim, tá lindo, eu quero comer isso. Ou então a gente vê um padrão de beleza do mundo e a gente diz, é isso que eu quero. Isso faz com que a gente tenha uma visão errada de quem Deus é, duvidando da provisão e da providência dele. Isso pode se mostrar como? Tendo os olhos maiores do que o estômago, ser atraída pela aparência do alimento e comer demais, e no consumismo, mesmo que isso seja em relação a alimentos fit, light, essas coisas, simplesmente porque o nosso olho ficou com vontade e a gente quer ter aquele alimento. E como que isso se mostrou para Eva? Quando ela viu que era atraente aos olhos, aquele fruto. E como que Jesus venceu? Ele escolheu adorar o Pai. Nós, como crentes, andamos pela fé e não pela vista. Não simplesmente querendo tudo que a gente vê, mas sabendo que nós temos um Pai que provê e que nos dá aquilo que é muito melhor do que a gente pode querer ou desejar. E a gente não precisa ficar querendo mais do que a gente pode aguentar, a gente não precisa querer comprar mais do que o nosso orçamento aguenta. Várias dessas coisas, quando a gente lembra que Deus, ele é suficiente e a provisão dele é perfeita. O próximo pecado é a soberba da vida, e ele se mostra muitas vezes quando a gente quer se exaltar para receber o elogio de outras pessoas. E isso acontece que a gente acaba duvidando do poder de Deus e dos seus planos soberanos. Aí a gente vai começar a prestar culto ao nosso próprio corpo, a gente vai buscar a aparência perfeita e a gente vai querer esses alimentos que são superpoderes, que faz várias coisas de uma vez. E como que Eva viveu isso na prática? Na hora que ela viu que era desejável ter o entendimento que aquele fruto poderia dar. Porque Eva achou que aquele fruto ia fazer com que ela se tornasse igual a Deus. Mas na verdade fez com que ela ficasse mais distante de Deus e menos parecida com ele. E como que Jesus venceu isso? Jesus submeteu a sua vontade à vontade do Pai, mesmo no sofrimento. Então, isso é maravilhoso para a gente ter em vista e reconhecer a raiz dos nossos pecados que muitas vezes a gente acaba caindo. E como a gente vê no exemplo de Jesus, todo pecado deve ser combatido com a palavra de Deus. E isso a gente tem que fazer de duas formas. Tanto enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, buscando e consumindo tudo que ela tem a nos oferecer, e também buscando pegar alguns versículos-chave para a gente usar
quando a gente estiver sendo tentada. Então, por exemplo, no momento que Satanás falou para Jesus transformar aquela pedra em pão, Jesus vira e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus rebateu a tentação com a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa fazer para todos os pecados que a gente é tentada. A gente precisa pegar a palavra de Deus e estar rebatendo esses pecados. Uma coisa que eu fiz há um tempo atrás e que realmente me ajudou foi pegar um caderninho e botar a situação e botar os versículos que podem me ajudar, que desse jeito me ajudava a memorizar e saber o que usar em cada situação. Então, seja qual for dessas categorias que a gente acabou de ver nesse livro aqui, a gente pode pegar versículos bíblicos para nos ajudar a combater. E a nossa pergunta do dia vai ser: você acha difícil ter uma relação com a comida que glorifique a Deus? Comenta aqui embaixo pra gente aprendendo umas com as outras. E às vezes você tá vendo isso e tá pensando assim: mas eu não tenho força de dizer não pro padrão de beleza deste mundo. Eu não tenho força pra dizer não pra comida na hora que eu vejo ela. Mas aí tá uma coisa que a gente precisa lembrar. Todos aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si, já têm toda a força que precisam para combater cada pecado. Lembra, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, ele diz que Deus não nos vai dar uma tentação maior do que nós possamos suportar, mas juntamente com a tentação virá o escape. Então, lembra, você já tem toda a força que você precisa para vencer esse pecado. Basta você decidir escolher vencer esse pecado. Você tem que fazer conscientemente essa escolha de querer vencer. Na Bíblia, a gente vê o padrão de deixar o que é ruim e colocar o que é bom. Você pode estar aplicando isso. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz: deixe a mentira e diga a verdade. Não roube, mas trabalhe. Então, a gente tem que fazer isso. Se a gente tem o costume de, muitas vezes, idolatrar um padrão de beleza deste mundo, a gente tem que parar para pensar: opa, qual que é o padrão que o próprio Deus criou? Então, a gente joga fora o padrão de beleza desse mundo e a gente coloca o padrão de Deus. Se a gente geralmente acha que a comida vai nos satisfazer, a gente tira essa mentira para colocar, por exemplo, a verdade do Salmo 16, versículo 11, quando diz que a destra de Deus há delícias perpetuamente. Ou seja, estar na presença de Deus é muito mais delicioso do que qualquer comida. E ter isso em mente, estar sempre tirando o que é ruim e colocando o que é bom, é a chave perfeita para a gente conseguir estar glorificando a Deus em todos os momentos. Então lembra, o seu corpo é de Deus e ele é feito para glorificar a Deus. Cuide dele de uma forma que seja saudável e de uma forma que você possa estar, seja quando você for fazer exercícios físicos, que você faça não querendo ter o corpo perfeito, mas querendo estar bem disposta e saudável para fazer a obra que Deus te chamou a fazer, fazer aquilo que Ele te convocou para você estar fazendo. E também a verdadeira felicidade não está em comer o máximo que nós conseguimos, não está em viver o estilo de vida mais fit que nós conseguimos, mas está em amar e servir a Deus, amar e servir outras pessoas. Então lembra, é Deus quem nos satisfaz. Na presença dele há prazeres sem fins, à sua destra prazeres perpetuamente. E você pode confiar nele. E nesse livro a Larissa também mostra pra gente qual que é o problema do coração, como que a gente pode resolver, quais que são alguns distúrbios alimentares que existem e qual que é a resposta bíblica para cada um deles. É um livro maravilhoso que vai te ajudar muito. E uma das formas que a gente pode ver isso é de estar colocando bons hábitos e tirando os hábitos ruins. Nós devemos estar filtrando aquilo que a gente faz na nossa rotina para que tenha certeza de que seja uma rotina que glorifique a Deus. E sobre isso, assiste esse vídeo aqui falando sobre hábitos para você estar implementando na sua rotina cristã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.